Olá, bom dia. Eu sou a Renata Cardinale, esse aqui é o De Puro pra Paz. E eu tô passando aqui para perguntar para vocês se vocês conseguiram ficar no feriado sem ligar o celular, sem mandar mensagem, sem verificar um post no Instagram, sem ficar de olho no Facebook, no que o amigo fez ou deixou de fazer, né? Eu fiz isso, eu cumpri com aquilo que eu me propus a fazer, desliguei meu celular na quarta-feira, meia-noite e meia mais ou menos, em que eu fiz o último post dizendo 3, 2, 1 e consegui passar o dia todo, assim como meus pais também ontem, né, se propuseram a ficar sem o celular também. A gente passou o dia todo sem esse celular, foi passear em Itu, foi ver a... Lá em Itu eles têm o hábito de fazer um tapete de serragem, né, com algumas passagens assim de Cristo, bem bonito. E com alguns desenhos bem simbólicos, né, da religião católica, e a gente foi ver, eu nunca tinha visto, minha mãe tinha visto, eu achei interessante ir. Pois bem, fomos juntos. E aí foi bem interessante, porque chegando lá tinha uma foto de uma família bem bonita, né, e aí tava escrito família. E era um desenho com serragem colorida representando uma família, né? E aí eu virei e falei, alguém trouxe o celular para bater foto? Putz, ninguém trouxe, né? Eu não levei nem minha mãe nem meu pai. O que foi interessante, né? Porque meu pai falou, bate foto com os olhos e guarda na memória. E às vezes é isso, né? Às vezes a gente precisa passar por experiências e simplesmente guardar essas experiências na memória, né? Eu sempre falo para os meus alunos, puxa a caixinha da memória, guarda a informação, né? E deixa ali arquivada, porque esse arquivo você vai acessar quando você menos... esperar. E foi ótimo, vimos toda a procissão e aí eu fiquei... A procissão não, mentira, a gente não viu a procissão porque seria à tarde, né? E eu tinha compromisso à noite. Mas a gente viu toda a montagem de tapetes e o mais... dos tapetes, e o mais simbólico ali foi... ver a quantidade de pessoas que estavam envolvidas, sabe? Na montagem daqueles tapetes, né? E olhar o quanto para aquelas pessoas era importante, né? O quanto aquela passagem, aquela construção fazia sentido. Oi, Caroline Braulino. O quanto para aquelas pessoas aquela construção fazia sentido e o quanto as pessoas estavam envolvidas, fez com que a gente também se envolvesse, né? Então eu guardei o que eu tinha na mão e comecei a ajudar as pessoas a montarem. Tinha uma senhora que estava bastante cansada montando o tapete dela e ela falou, eu já estou aqui desde as 8 da manhã. E aí eu falei, então deixa a gente ajudar a senhora também. Aí minha mãe pegou uma serragem, meu pai pegou outra e a gente começou a montar, né? Então, ainda que aquilo pra gente não fizesse parte do nosso dia a dia ou da cultura da minha família, eu acho que é importante pensar o quanto pro outro algumas coisas também são importantes, né? E o quanto a gente precisa aprender a valorizar aquilo que pro outro também é importante, ainda que pra você não seja, né? Eu acho que é algo que a gente precisa sempre refletir. Se pro outro faz sentido, o quanto nós somos capazes também de ficar feliz, né? Com aquilo que o outro faz, com aquilo que o outro conquista. Eu sei que a gente ajudou a senhora a confeccionar lá o tapete dela, montar o tapete dela com a serragem. Ela ainda deu uma aula pra gente, né? Sobre Corpus Christi, sobre Eucaristia, o que foi bastante interessante. E aí dali a gente foi almoçar em outro lugar, e, enfim, passamos o dia conversando, né? Eu, meu pai e minha mãe tiramos o feriado para conversar. E aí eu fiz uma reflexão sobre algumas frases, né? Algumas ideias do Zygmunt Bauman, em que ele fala sobre tempos líquidos. Né? Eu ainda não consegui ler muitas obras dele, mas que é um sociólogo polonês, mas eu leio muitas matérias, enfim, muitas intervenções dele a respeito de vários assuntos. E tem um assunto específico que me chama muito a atenção, que é sobre a liquidez da modernidade, né? A liquidez das relações, o quanto nós estamos tornando os relacionamentos líquidos, né? E ele traz uma ideia de que na era pré-moderna, os homens, eles se viam, né, como caçadores. Então eles tratavam de buscar onde é que estavam as suas caças e aniquilar as suas caças para que eles pudessem aumentar cada vez mais o seu reservatório, né? E aí ele traz uma ideia de individualidade. E essa ideia de individualidade traz esse conceito da minha sobrevivência, né? Então eu vou fazer para que eu sobreviva, né? E esse conceito de homem caçador, ele já não precisa mais existir, porque na modernidade
a gente tem o conceito do jardineiro. O homem passa a assumir o conceito de jardineiro, né? E que conceito é esse? Que é um conceito de um homem que organiza, de um homem que planeja, de um homem que reestrutura aquilo que ele vê como não sendo bom para o todo, né? Então é o poder que a gente tem de avaliar aquilo que hoje não me cabe, aquilo que hoje cabe, não só para mim, mas para o todo, e assim ressignificar, né? Então ele fala desse homem jardineiro como aquele que tira as ervas daninhas, porque aquelas ervas não vão deixar o resto florescer. Isso nessa época moderna, né? E aí ele diz que hoje, o que ele chama não de pós-modernidade, mas de modernidade líquida, ele fala, as pessoas estão se perdendo do jardineiro, e do homem jardineiro, e voltando a ser esse homem caçador, né? E ele fala, e por que isso vem acontecendo? Porque as pessoas deixaram de acreditar na utopia, né? E o que é essa utopia? É aquilo que a gente considera perfeito, é aquilo que a gente considera como sendo um lugar que eu sei que pode existir, mas que eu vou demorar muito para atingir, né? E que parece até irreal. Parece um lugar, um espaço irreal, um espaço onde não é possível chegar, não é possível alcançar, né? Então, e ele fala, essa modernidade líquida está deixando de acreditar na utopia, né? Está deixando de acreditar naquele espaço que é perfeito, naquele espaço que é bom, naquele espaço que é significativo, e tá voltando a ser aquele homem caçador, já que aquilo é muito longe, já que aquele espaço irreal dá muito trabalho, então deixa eu cuidar aqui do meu espaço, deixa eu fazer o meu e tudo bem, né? Então, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre a liquidez das relações, a liquidez daquilo que a gente faz, né? O quanto a gente realmente se entrega para as relações humanas, o quanto a gente se entrega para o outro, para olhar o que o outro está fazendo, valorizar o que o outro está fazendo, né? E o quanto eu acredito que isso seja um ato de humildade, né? Da gente conseguir olhar que a trajetória do outro é tão importante quanto a sua, e que se a trajetória do outro foi modificar a vida de tantas outras pessoas, a gente precisa aprender a ficar feliz pelo outro, sim. A gente precisa aprender a vibrar pelo outro, sim, né? Porque o papel do outro tá caminhando para essa utopia, que é o que nos move, que é o que nos faz ser jardineiros, que é o que nos faz pensar nesse jardim não só para um, mas para todos. Ai, meu irmão, oi, Cello. Não só para um, mas para todos, né? E aí eu vou aproveitar a deixa para valorizar o trabalho de dois amigos queridos, do Alberto e do Eric, que acabaram de criar essa comunidade Papai Peando, que é uma comunidade para falar sobre todo o processo de adoção da Teté, que é a nossa afilhada, né, para contar como foi essa trajetória e para mobilizar tantas outras pessoas, né, que têm o sonho de constituir essa família, né, o quanto eles tiveram que se preparar, o quanto eles tiveram que ressignificar as suas vidas, né, o quanto eles tiveram que buscar a solidez, né, das relações, o quanto eles tiveram que, como casal, se encontrar, o quanto eles tiveram que trabalhar isso dentro das suas famílias, o quanto eles tiveram que se desprender dos preconceitos, né, por muitas vezes a gente julga muito como uma mãe tem coragem de dar um filho, como uma mãe tem coragem de abandonar um filho, e eles vêm quebrando todos esses paradigmas, né, trazendo a ideia da renúncia como um ato de amor. A renúncia é um ato de amor. Abrir mão de algo é um ato de amor, né? Então, essa mãe amava tanto, né, que viu que não tinha condições, porque a limitação humana ela existe, e a gente precisa respeitar que as pessoas têm limitações, que as pessoas têm fragilidades, que as pessoas podem admitir não darem conta, né? E por te amar tanto, eu tenho certeza que outras pessoas vão ser capazes de fazer aquilo que eu hoje não tenho condições de fazer, né? O quanto isso é um ato de amor. Então eu faço um convite aqui para que todos passem a seguir, sim, né, o Papai Peando com o Alberto e o Eric, que vão contar como foi essa jornada, que vão contar todas, né, as etapas de crescimento da Teté, né, que realmente carrega, né, um brilho, carrega enfim, a família em si, né, carrega toda uma desconstrução social, né, quebrando todos esses padrões, né, é um casal homossexual adotando uma criança assim, criando uma família assim, com identidade, né, com... Oi, Gabi, oi, Ângela, criando uma identidade, criando uma raiz, né, criando um cerne, criando um DNA, né? Então sigam lá Papai Peando, sigam também o de Pro pra Paz, que é essa humilde professora que vos fala. Humilde não, porque a gente trabalha a humildade diariamente, né?
O ato de ser humilde é o ato de não falar sobre ela e simplesmente ser, né? Mas é uma coisa que ainda está muito distante de nós, né? Do nosso entendimento, mas que vale a pena a reflexão. Essa professora que vos fala, trazendo questões do dia a dia, do universo infantil e da sociedade, né, e da sala de aula e do universo escolar, que por vezes nos impossibilitam de seguir para essa utopia, né? Eu sempre brinco que eu sou de peixes, e então eu sempre devaneio, né, no meu oceano sem fim. Mas porque eu acredito que essa utopia existe, eu acredito sim que há um mundo para todos, onde nós podemos sim reconhecer as nossas fragilidades, as nossas dificuldades e ressignificar sim a nossa existência, buscando um mundo melhor para todo mundo, né? Não só para um, mas para todo mundo, em todos os âmbitos, né? Acho que cada um contribui da forma como pode. Então, um vai contribuir na política, o outro vai contribuir na educação, o outro vai contribuir na medicina. E por mais que todas as coisas estejam ligadas, a gente tem o poder de reconhecer o quanto a gente dá conta de adentrar cada um desses espaços, o quanto a gente... A Carol tá falando da Brené Brown, Call to Courage, né? Da vulnerabilidade. É um documentário muito interessante da... Quem puder assistir, desculpa gente, eu não consegui desligar isso, mas quem puder assistir, né, sobre vulnerabilizar-se, é o documentário dela, da Brené Brown, que é muito bom, que fala sobre isso, né, sobre nós acessarmos a nossa essência da essência, né, e nos prontificarmos a entrar na arena. Quantos de nós nos colocamos na arena, né? Então, quando eu vejo o Eric e o Alberto hoje entrando na arena para falar de assuntos que são tão difíceis, né? Ainda, ou são tidos como tabu por muitas pessoas, né? O quanto eles estão se vulnerabilizando, né? O quanto quando eu tenho outras professoras falando sobre as dificuldades que ela tem no dia a dia, o quanto elas também estão se vulnerabilizando. Encontrei com uma professora outro dia em que ela disse assim: eu tô cansada, Rê. Eu tô muito cansada. E era angustiante ver no olhar dela, sabe? O quanto ela realmente estava cansada. Ela falou, eu tenho uma sala e desses X alunos, ela falou, eu tenho metade que não respeita nada, não respeita ninguém. Ela falou, nada, eu já fiz de tudo. Eu tentei ser autoritária, eu tentei ser positiva, eu chamei pai, eu chamei mãe. São crianças que não têm referência nenhuma de nada, né? Ela falou, são crianças que te enfrentam, são crianças que não reconhecem o espaço do outro, né? Então ela falou, eu tô muito cansada. E ela falou, e é angustiante, né? Saber que ver que eu tô cansada, que eu não tenho mais de onde tirar forças, que por muitas vezes a escola, né, a instituição escolar não consegue dar o amparo que essa professora precisa, e aí ela não consegue ter isso em casa, porque por muitas vezes a gente leva para casa, né, todas essas angústias que não são só simples relatórios a serem entregues, né, que dormem e acordam conosco, né, diariamente, essas angústias desse universo escolar. E aí, por vezes, ela está junto com outros professores em que também não dão esse apoio, né? E ela está tentando, né? E a partir do momento que ela assume, eu estou muito cansada e eu não sei mais o que fazer, é o quanto ela está se vulnerabilizando, né? Que às vezes é por meio desse caos, ou é só no caos, que a gente encontra a saída, né? Que a gente encontra esse caminhar. Então... vale a pena a gente refletir sim, né, sobre a solidez das nossas relações, sobre o quanto nós sim acreditamos nessa utopia, porque é ela que nos move, é ela que faz com que a gente caminhe, é chegar naquele lugar que parece irreal, que faz com que nós continuemos caminhando. Então, por mais utopias, né? Eu acredito sim que a escola pode ser um espaço bom para todos. Eu acredito sim que a escola pode ser um lugar de ressignificação social. Eu acredito sim que na escola a gente pode transformar esse espaço em um laboratório de ressignificação social, sabe? É um lugar onde a gente pode... É um espaço onde a gente pode, respeitando a diversidade, né, tendo acesso a diferentes materiais, identificar na sociedade aquilo que nos incomoda, aquilo que não é bom para todos e modificar. Então essa é a minha utopia. Eu acredito sim que nós professores podemos modificar a nossa conduta para acolher essas crianças que passam por tantas dificuldades. Eu acredito sim que a família tem um poder de transformação e que qualquer mudança social se inicia dentro de casa, com uma ressignificação dentro de casa, né? Depois eu compartilho com vocês uma foto que até meu pai mandou, que eu abri agora, né, agora de manhã, já que eu consegui ficar 36 horas quase sem celular ligado,
Ele me mandou dizendo... depois eu mostro pra vocês, eu faço um post contando, né? Que era, o seu filho se constitui das suas partes, né? Quais são as partes que você quer dar pra ele, nessa constituição dele? As suas melhores partes ou as suas piores partes? Então, você que é pai, você que é mãe, ressignifique a sua vida, né? Descubra quais são as suas fragilidades, vulnerabilize-se, né? Vulnerabilize, entregue-se à arena, saia da plateia, deixe de bater palma para aquele que resolveu se entregar, para aquele que resolveu dar a cara, a tapa, né? Para aquele que resolveu se encorajar, né? Pro chamado da felicidade, pro chamado da essência, pro chamado da verdade. Saia da plateia e adentre a arena, né? Entregue-se à verdade de si mesmo, né? Que é essa busca, esse autoconhecimento, né? Entregue-se à verdade de si mesmo. É doído, sim, né? É difícil, sim. Ressignificar dá trabalho, sim, mas o julgar, né? A Carol falou aqui o julgar, o quanto a gente julga o tempo inteiro, né? Mas saia dessa plateia que bate palma e aponta o dedo e passa a ser aquele que dá a cara, né? Para dizer, mas eu tô aqui. Né? Enquanto tem milhões de pessoas falando, olha a roupa, olha o cabelo, olha o que ela tá falando, mas não sabe nada, né? Mas quantos foram aqueles que resolveram se entregar e dizer aquilo que acreditam, que pensam, diante das suas convicções, né? Então, ressignifiquemos, né? Busquemos a solidez das relações, né? Busquemos olhar para o outro, sair dessa telinha, pegar na telinha aquilo que nos importa e deixar aquilo que não vai nos acrescentar, deixar aquilo que não vai nos fazer crescer, né? Então fica aqui o meu convite, fica aqui a minha reflexão, né? Busquemos solidez, que a gente deixe essa telinha um pouco de lado e que saiba usar essa telinha com verdade, com algo que nos leve para a utopia, né? O que é aquela utopia? O que você acredita por ser utopia? Por exemplo, a minha mãe esfregando o chão agora por causa dos cachorros. Porque a utopia dela é ver sempre o negócio limpo, a sacada limpa. Mas... ai, jubileu. Ai, mãe. Mas... enfim... é isso, pessoal. E aí sigam lá o Papeando do Alberto com o Alberto e o Eric e a Teté, tá bom? E aí curtam o De Pro Pra Paz, divulguem o De Pro Pra Paz, mandem mensagem pro De Pro Pra Paz. Obrigado aí a todos que participaram. A ideia é essa, nada começa grande, a gente tem que ter a paciência de ir um passo após passo, porque o vulnerabilizar-se é trabalhoso, né? Mas a cada devolutiva a gente vê que faz sentido não só para nós, mas para tantas outras pessoas, certo? Obrigado, bom fim de semana para vocês. Eu vou compartilhar a imagem que meu pai me mandou, que para mim faz muito sentido. Desliguem o celular, vão ficar com as suas famílias, né? Vão solidificar as relações de vocês, porque com certeza é isso que eu também vou fazer nesse final de semana com o irmão, com cunhada, com pai, com mãe, com esposa, tá bom? Um beijo, bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau.